Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Eu estou gravando esse vídeo aqui para fazer uma divulgação do meu trabalho. Eu sou professor de física e trabalho ministrando aulas particulares para alunos de cursos de engenharia e também de áreas relacionadas às engenharias, tá? Eu vou resolver um pedacinho dessa atividade de estudos número 1 de termodinâmica para vocês conhecerem como funciona esse trabalho, mas se vocês por acaso estiverem precisando de um apoio, aí, seja nas atividades de estudo, mapas e dúvidas para a prova aí de termodinâmica e também de elementos de máquinas, é só vocês fazerem contato comigo. O meu contato está nessa imagem que vocês estão vendo aí e vou deixar ele também no descritivo do vídeo, tá certo? Vamos resolver um pedacinho então? Esse trabalho ele é bastante focado no aprendizado de vocês, vai ser um prazer enorme poder recebê-los, tá? Se precisarem de apoio, é só me chamarem. Um abraço aí para vocês e até mais. Bom, pessoal, então aqui nessa primeira atividade, é para a gente imaginar aqui então que nós temos um tanque rígido que está dividido em duas partes aqui, né? No lado esquerdo, nós temos aqui, ó, 0,015 metros cúbicos de ar a pressão de 7 atm e temperatura ambiente. E do outro lado, o volume ele é desconhecido e está vazio, tá? Então, quando a divisória ela é removida, o ar ele se expande e ocupa todo o volume do nosso tanque, tá? Aí nós temos aqui então esse item A aqui, né? Então, sabendo que a temperatura e pressão do ar após a expansão é de 10 graus Celsius, ó, após a expansão, tá? É de 10 graus Celsius e 1 atm, é para a gente determinar o volume total do tanque, e a massa de ar contida nele, considerando um gás ideal, tá? Ele colocou aqui para a gente que a massa molar do ar, ela é de 28,85 gramas para cada mol aqui de ar. Pessoal, vamos então tirar aí primeiramente os dados deste nosso problema, né? Para a gente poder fazendo algumas discussões que nós temos aqui, ó, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, dados, né? E aí nós vamos anotando aqui, discutindo as informações que a gente precisa discutir. Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, ó, no lado esquerdo aqui, eu vou chamar o lado esquerdo do tanque, tá? Então nós vamos fazer uma situação mais ou menos assim, ó. Vamos supor que, hipoteticamente, isso aqui seja o nosso tanque, tá? E eu teria aqui o lado esquerdo dele que está completamente preenchido aqui com o nosso ar e o lado direito dele está vazio, segundo o que foi dito aqui, tá? Ao lado esquerdo, pessoal, eu vou me referir a 1, tudo bem? E aí o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter a expansão de um gás, tá? E depois que a gente abrir aqui, então, essa nossa divisória, vamos dizer assim, né? Nós vamos admitir que o gás ele vai preencher completamente aqui o nosso tanque, tá? Então, nem me interessa aqui o volume que eu tenho, o tamanho que eu tenho nessa segunda parte. Me interessa essa região número 1 e depois o tanque como um todo aqui, tá? Então, aí ao tanque inteiro, tudo bem? Eu vou me referir como 2 aqui, ó, tá certo? Esse 2 aqui seria após a nossa expansão, tá? Admitindo que o gás vai preencher totalmente o nosso volume do tanque aqui após expandido, tudo bem? Então, nós temos aqui, pessoal, ó, para o lado esquerdo, que seria o número 1, foi fornecido para a gente, então, um volume. Vou chamar de V1 antes da expansão, que é 0,015 aqui, ó, metros cúbicos, tudo bem? A pressão do ar aqui antes da expansão ela está em 7 atm, então nós vamos chamar de P1, tudo bem? Aqui nós temos 7 atm. E a temperatura ambiente, pessoal, a temperatura ambiente vamos considerar como sendo 25 graus, né? Então nós teremos 25 graus Celsius aqui, tá? Isso aqui antes da expansão. Aí então depois da expansão, isso aqui foi aberto, o nosso ar aqui ele preencheu completamente o tanque, né? Ó. Então, nós temos aqui, após a expansão, uma temperatura de 10 graus Celsius, pressão 1 atm, ele quer que a gente calcule o volume total do tanque, tá certo? Ou seja, o volume total do tanque seria o volume após a nossa expansão, né? Então, eu tenho aqui, ó, um V2, que é após a expansão, que nós precisamos determinar, tá? A pressão aqui, após a expansão, ela foi de 1 atm, tá? E aí a nossa temperatura, vamos chamar ela aqui de T2, tudo bem? Essa nossa temperatura, ela foi de 10 graus Celsius aqui, tá? Então, pessoal, ó, basicamente nós temos uma expansão gasosa. Eu gostaria que vocês observassem aqui que depois da expansão e antes aqui também, nós não tivemos nenhuma das grandezas que se manteve constante, né? Ou seja, o volume ele varia, a pressão ela varia, a temperatura varia também, tá? Então, para resolver isso, nós vamos utilizar aqui a nossa equação geral dos gases, tudo bem? Então, vamos
colocar ela aqui para que a gente possa fazer as nossas aplicações. Ó, então, vamos chamar aqui de equação geral dos gases, tá? E como ele foi colocado para a gente aqui que é um gás ideal, né? Essa equação aqui ela vai atender a gente perfeitamente, tá? Que equação que é essa, pessoal? É aquela equação que nos diz que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, ou seja, as propriedades do gás elas se mantêm aqui exatamente iguais aqui antes e depois, ou seja, aqui nós vamos ter uma proporcionalidade, né? Aí, gente, só que nós temos algumas situações aqui, tá? A primeira coisa que nós precisamos observar são as unidades de medida, tudo bem? Então, gente, a gente consegue aplicar essa equação geral dos gases aqui, mas nós vamos ter que dar uma padronizada aqui nessas unidades de medida, tá? Então, ó, como que é o cenário que nós temos aqui? Nós podemos utilizar dois, tá? E aí vocês podem escolher qual deles que vocês podem utilizar aí em termos de unidades de medida padronizadas no sistema, tudo bem? Então, ó, por exemplo, nós podemos utilizar aqui a nossa pressão, tá? E essa pressão ela pode ser utilizada em Newton por metro quadrado, que é também o nosso Pascal, tá certo? Aí, pessoal, nesse cenário aqui, se eu utilizar a nossa pressão em Pascal, volume aqui, pessoal, ele tem que ser dado em metros cúbicos, tá? Se eu utilizar Pascal. E aí nós temos também que a nossa temperatura ela tem que ser dada em Kelvin, tá? Então a gente pode combinar essas três grandezas, mas desde que estejam nessas unidades de medida. Ou então nós podemos utilizar a nossa pressão sendo medida em ATM, que foi o que o exercício nos forneceu. Só que se eu utilizar a nossa pressão em ATM, pessoal, nosso volume não pode mais estar em metros cúbicos, ele tem que estar em litros, tá? E aí a nossa temperatura, independente aí de qual cenário que nós vamos trabalhar, se é no 1 ou se é no 2, tá certo? Ela tem que ser dada em Kelvin, tá? Então, antes de mais nada, nós vamos precisar fazer algumas correções aqui nessas nossas unidades de medida, tá certo? Bom, eu vou escolher aqui, pessoal, uma questão de comodidade, tá? O cenário número 1 aqui para a gente poder trabalhar, tá certo? Então, o que que nós temos aqui, ó? Vou trabalhar com a nossa pressão aqui em Newton por metro quadrado, que é o Pascal, porque o volume já está em metros cúbicos, então a gente vai precisar só fazer uma transformação aqui, tá? Dado importante que nós temos aí, tudo bem, pessoal? Então, valor tabelado aí dos livros de mecânica dos fluidos e tudo mais, química e até mesmo termodinâmica, é que um AMT, não, né? Poxa vida, é um ATM, tá? A pressão de um ATM, ela é equivalente a 101,325 kPa, tudo bem? Quilopascal. E estou falando isso para vocês porque nós vamos ter que fazer aqui essas nossas transformações, né? E aí outra situação que é bastante importante, que a gente precisa se lembrar, né? Que a nossa temperatura em Kelvin, tá? Para que a gente consiga determinar ela, a gente vai pegar a nossa temperatura em graus Celsius e nós vamos adicionar 273 aqui, ó. Então, e aí depois sim a gente pode vir aqui fazer a aplicação dos nossos cálculos, né? Vamos então, pessoal, escrever os dados novamente, né? Não tem problema nenhum aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, que V1, tá? Vamos deixar o volume em metros cúbicos, ele vai se manter 0,015 aqui, ok? Metros cúbicos, tá? A nossa pressão P1 aqui, tá? Pessoal, eu vou fazer a nossa P1 assim, é 7 ATM, ou seja, isso aqui vai ser 7 que multiplica esse nosso valor aqui, ó, tá? Que é 101,325 kPa, tá certo? Pessoal, eu não vou nem multiplicar aqui, tá? E vocês vão entender o porquê, porque logo nós vamos ter que fazer uns cortes aqui, e aí esse 101 aqui ele vai acabar indo embora lá com a pressão número 2, tá? Mas se vocês quiserem multiplicar, fiquem à vontade, hein? Tudo bem? E a nossa temperatura T1 aqui, ó, ela vai ser 25, né? Mais 273, ó, mais 273, ok? Pessoal, somando aqui 25 mais 273, nós vamos ter uma temperatura de 298 Kelvin aqui, ó, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui então para após a expansão, né? O nosso volume V2 é quem a gente precisa encontrar. Lembrando que se eu estou trabalhando com esse sistema aqui, esse volume vai automaticamente ficar em metros cúbicos, ok? A nossa pressão P2 é 1 ATM, ou seja, ela é 101,325 aqui kPa, tá?
E aí a nossa temperatura T2 aqui, que seria após a expansão, ela era 10 graus Celsius, né? Então nós vamos fazer aqui, ó, 10 mais 273, e isso aqui dá 283 Kelvin, ok? Então, a gente posta essas informações aqui, a gente pode utilizar, então, a nossa equação geral dos gases aqui, tá? Pessoal, eu gosto sempre de vir aqui e isolar ela primeiro, porque depois a gente só faz substituição aqui de equações, né? Então, eu preciso encontrar aqui o valor de V2, não é isso? Então, tem que deixar o V2 aqui sozinho, né? Pessoal, para isso eu vou pegar o meu T2, eu vou passar ele multiplicando aqui, ó, tudo bem? E a nossa pressão P2, a gente passa ela aqui para o lado de baixo, ou seja, a gente faz uma multiplicação cruzada aqui, né? Então, como é que fica aqui o nosso V2, pessoal? Que é quem a gente precisa encontrar e, consequentemente, é o volume do nosso tanque, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, P1, V1, e aqui que multiplica T2, ó, tá? E isso aqui dividido por T1, que multiplica P2 aqui, ó, tá? T1 que multiplica P2. E a gente pode utilizar a nossa equação prontinha aqui. Tudo bem? Então, vamos só substituir os valores que nós temos aqui, ó, tá? Então, o nosso V2 vai ser, vamos lá, o valor de P1. P1 é 7 vezes 7, que multiplica 101,325, tá? Não vou nem colocar as unidades de medida no cálculo aqui, tá? Que já vai cair automaticamente aqui em metros cúbicos. Que multiplica o valor de V1, que é o nosso volume aqui, ó. 0,015, tá? Isso aqui que multiplica o valor de T2 em Kelvin, ó, 283, tá? Tudo isso aqui vai ser, então, dividido, beleza? Pela nossa temperatura T1, que é 298, tá? Que multiplica o valor de P2 aqui, ó. Tudo bem? Então, isso aqui que multiplica o valor da nossa pressão P2, que é 101,325, tá? Então, do jeito que eu falei para vocês, eu não precisava ter multiplicado 7 vezes o 101 aqui, porque eu tenho ele do lado de cima e do lado de baixo. Eu posso simplesmente cancelar eles dois aqui, ó, tá? E isso facilita um pouquinho aí, pelo menos, os nossos cálculos, né? Então, o nosso V2 aqui... Deixa eu trocar a cor dessa caneta. Nós vamos pegar uma calculadora científica, uma boa calculadora aqui, para a gente poder fazer esses cálculos, tá? Pessoal, os alunos geralmente me perguntam qual é essa calculadora que eu uso aqui. É um aplicativo para celular mesmo, tá? Se o celular de vocês for Android, o nome dessa calculadora se chama Calc-ES, tá? E se vocês por acaso estiverem usando iPhone aí, para sistema iOS, ela se chama N-Calc. N de navio, Calc de calculadora, tá? E, pô, recomendo muito, essa calculadora ela é ótima, tá certo? Então nós vamos lá, vou colocar um botãozinho de fração aqui nela, eu tenho que multiplicar 7 vezes 0,015 vezes 283, né? Então 7 vezes 0,015 vezes 283. Isso aqui que divide 298, né? 298. Quando a gente aperta um igual aqui, ó, aqui já está o nosso volume 2 em metros cúbicos, ó. Ok? E ele deu 0,099, eu vou colocar mais duas casas decimais aqui, tá? Ó, 71 metros cúbicos aqui, ó. E aí ela fica calculada aqui. Então esse aqui seria o volume após a expansão e consequentemente é o volume do nosso tanque todo, tá certo? Isso admitindo aqui que o nosso gás ele vai preencher completamente o nosso tanque após a expansão, tá?